Só que eu não cumprimentei ainda. E hoje mudaremos um pouquinho de assunto. Hoje a gente vai começar a falar de funções. Esse é um dos assuntos mais importantes do curso. É um assunto mais difícil, então a gente precisa estar atento com alguns detalhezinhos. São algumas construções que têm várias maneiras diferentes de serem feitas. É um pouco mais delicado do que quando a gente estava trabalhando com ifs, whiles, que são estruturas que são muito mais engessadas. Nas funções a gente tem uma liberdade para criar, e aí tem soluções que são melhores que as outras, tem soluções que são mais fáceis de se comunicar com outras pessoas. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre essas construções melhores ou piores hoje. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, na verdade não é nem o slide aqui, é só um leve puxão de orelha. Eu tinha pedido para vocês responderem ao questionário, e até agora a gente só teve 11 respostas dos 50 e tantos alunos dessa turma. Então, pessoal, tentem dar uma investida de tempo nisso aqui, para eu tentar perceber aonde que as coisas estão falhando, onde vocês estão com mais dificuldade, o que não está fazendo sentido. Em todo caso, eu vou admitir que vocês assistiram os vídeos e vocês só não responderam isso aqui, tá? Eu não vou reexplicar tudo que está nos vídeos, eu vou reexplicar um pouco das coisas, mas já admitindo que vocês têm uma certa noção do que é o uso de funções. Beleza? Algum comentário inicial, alguma dúvida do que vocês assistiram e não ficou claro, que vocês queiram perguntar antes de qualquer mais? Tudo bem, Lorena, beleza. Depois tentar dar uma respondida, que aí a gente tem mais uma aula de exercício ainda para falar de funções. Se vocês ainda não responderam, respondam durante essa semana, e na semana que vem a gente ainda consegue retomar isso. Se não temos dúvidas até o momento. A ordem das funções tem um problema. Matheus, a ordem não faz diferença. Eu acho que nos exemplos daqui não tem nenhum que a gente declare duas funções. Hoje na aula a gente vai fazer um que a gente vai criar duas funções. Você não... Tanto faz. A ordem que você cria as funções, tanto faz para fins de código. Colocar antes do int main. Tá. Eu vou falar sobre isso no primeiro exemplo, eu vou começar falando disso. Então, beleza. Obrigado pela pergunta. É um bom lembrete, mas a gente vai voltar a isso durante a aula. Beleza. Se vocês lembrarem de alguma outra coisa, deixem registrado aqui no chat. Se eu não perceber que tem uma mensagem no chat, vocês, por favor, deem um grito. Às vezes acontece. Então, começaremos aqui falando criando uma... Oh, meu Deus. Criando a nossa própria função para calcular o módulo de um número, e a gente vai criar a nossa própria função, primeiro sem usar nenhuma função pronta. E aí vem justamente essa pergunta do Matheus, da ordem das coisas. A gente vai ter, em algum lugar, a nossa função main de sempre. Vou só abrir aqui as chaves. Então, vai ter a função main em algum lugar. E a gente vai criar a nossa função módulo. Então, eu vou criar uma função int meu módulo, que recebe um int x. O que quer dizer isso? Ela vai receber um número inteiro, então o argumento, aquilo que eu vou passar para essa função é um número inteiro, e se eu estou dando um número inteiro, o módulo desse número também vai ser um número inteiro. Então, esse int que está aqui no começo é o tipo do retorno da função. Esse aqui, o que está junto do x, é o argumento, e esse aqui é o do retorno. Lembrando que a função tem sempre três partes: o argumento,
ou os argumentos, que é aquilo que a gente fornece para a função. A gente tem o retorno, que é aquilo que a função vai devolver para a gente. E a gente tem o nome da função, que é a forma pela qual a gente vai chamar a função. A Giovanna está perguntando qual que é a diferença entre double e float. Os dois servem para representar números com vírgula. A diferença é que o double ele tem o dobro da precisão, o dobro do número de casas. Então o float tem, eu não lembro de cabeça quantas são as casas depois da vírgula que ele consegue guardar. O double consegue guardar o dobro. Então o double ele tem uma precisão maior. Ele ocupa mais espaço na memória, porque ele vai ter que guardar mais casinhas, mas ele é mais preciso. Hoje em dia, com a capacidade computacional que a gente consegue fazer tudo com double. Seu computador não vai fazer diferença nenhuma, mas a rigor, a ideia seria otimizar um pouco isso, seria não usar casinhas na memória sem necessidade. Beleza. A forma com que a gente escreve a função, isso aqui que eu escrevi até aqui, não é nem a função, isso aqui é o que a gente chama de protótipo da função. Protótipo da função. Protótipo é quando você fala só essas três coisas: qual é o tipo do retorno, qual é o nome da função e qual é o argumento da função. A gente tende a colocar o protótipo no começo, ou pelo menos eu gosto de fazer assim. Não é uma convenção que 100% das pessoas vão fazer. Mas qual é a ideia? É tentar ser gentil com o seu leitor. É assumir que alguma pessoa vai ler o seu código como alguém leria o seu texto, por exemplo. Se fosse uma carta que você vai escrever, um texto escrito. Você tenta ser simpático com o leitor. Tenta facilitar a vida de quem está lendo. E o que é facilitar a vida de quem está lendo? Em primeiro lugar, explicar as coisas que você está fazendo, mas, em segundo lugar, se preocupar em não sobrecarregar essa pessoa de informação. A ideia é que a main, como o próprio nome indica, main de principal, main é onde vai estar orquestrado o seu código, é onde as coisas vão acontecer de verdade, é onde a gente vai chamar as outras funções. A main é a parte principal do seu código e as funções são partes auxiliares do seu código. Então, se a pessoa está interessada numa primeira visão do seu código, a convenção que eu estou usando aqui no curso é que a gente vai escrever o código aqui na main, e depois da main é que a gente vai, de fato, detalhar a nossa função. Então aqui vai ter vai ter um abrir e fechar de chaves. Depois da main eu vou colocar a descrição, a execução realmente do código da função. A ideia disso é que a pessoa fica ciente no começo do código de que a gente vai usar algumas funções próprias. E, em geral, a gente coloca aqui no comentário função que retorna o módulo de um número inteiro. Então, em geral, a gente coloca comentários no protótipo para dizer o que essa função está fazendo, mas em super alto nível. Então, o que está entrando, o que está saindo, sem entrar muito no detalhe de como que a gente faz essa conta. O protótipo é só essa visão de alto nível. Dessa forma, a minha visão é que isso aqui fica mais claro para o leitor. Apesar de ter essa repetição, que primeiro a gente tem o protótipo e depois a gente vai ter a criação da função mesmo, a gente tem a gente deixa mais claro para a pessoa que se ela quiser saber detalhes sobre a função, ela pode procurar onde está o meu módulo e ler os detalhes. Se ela está acreditando que a função funciona bem e ela está interessada em outras coisas, está interessada na parte principal do programa, ela não precisa ler o código da função. Então é por isso que a gente vai fazer nesse curso essa convenção, de sempre colocar o protótipo, escrever a main, e depois da main colocar as funções auxiliares. Mas a rigor não faz diferença. A rigor, em termos de compilação, daria para inverter isso. A questão é de legibilidade do código mesmo. Beleza? Maravilha. E aqui a gente está com um problema bastante simples. A gente está querendo fazer uma função, cadê o nosso enunciado? Escrever a nossa função que calcula o módulo de um número.
E a nossa main, a gente só vai chamar essa função para testar que tudo está funcionando. Raramente vai ser essa situação, raramente a gente só vai estar testando uma função. Então, aqui eu estou começando já o meu código, sabendo que eu vou criar uma função, meu módulo, e já tendo pré-definida essa estrutura. Na prática, o que a gente faz é, você vai sentindo a necessidade de usar funções. E isso a gente vai fazer melhor no próximo exercício, que é você olhar para o seu código e falar, isso aqui eu conseguiria extrair e tirar essa parte e jogar numa função. Vai ficar mais organizado, ou vai ficar mais... vai ficar melhor para mim, por não ter que repetir instruções, se eu utilizar funções. Então, aqui é um pouco artificial, da gente já começar sabendo que a gente vai ter uma função desse tipo. É normal a gente ter essas hesitações e esses ajustes. Giovana, dá para ter uma função que não está sendo usada assim. E, na verdade, a gente já está fazendo isso o tempo todo. Quando a gente coloca esse include stdio.h, a gente está dizendo que a gente vai usar um conjunto de funções que estão nessa biblioteca de entrada e saída, mas, em geral, a gente não usa todas. Então, não tem problema nenhum você declarar uma função e não usar. Tá? O que não pode é você, aqui do jeito que está esse código, se eu fizer isso aqui igual a, sei lá, calcula x quadrado. E em nenhum momento eu criei essa função calcula x quadrado, aí sim você vai ter um problema. Mas criar funções e não usar não é um problema de sintaxe. É um problema de lógica, né? De estrutura do código. E se você terminou o seu trabalho e você ficou com uma função que você não usou, você poderia ter tirado ela do seu código. Mas não é um problema. Beleza. Então, tenham isso em mente. Aqui a gente está fazendo uma coisa um pouquinho artificial de saber de antemão que a gente vai usar essa função. Na prática, vocês vão sentindo. E tem questões de estilo também. Tem pessoas que vão criar funções de forma diferente de outras pessoas. É um pouco normal isso. O conselho básico é, a sua função deveria fazer uma coisa. Parece bastante simples, mas o que é uma coisa em programação? Uma coisa é uma linha? Não necessariamente. Uma coisa é um todo que você consiga dizer que aquele todo faz sentido. Mas aí, por essa definição, você já percebe que ela é uma definição um pouco fluida e que as pessoas vão interpretar de formas diferentes. A gente vai estar tentando calcular o módulo de um número, né? E para a gente calcular o módulo de um número, o módulo de um número x, a gente precisa tentar entender o que acontece com... Qual é a operação que a gente faz quando a gente calcula um módulo de um número? O módulo de um número, ele tem duas opções. Ele vai ser o próprio número x, se o x for positivo, e se o x for negativo, a gente troca o sinal dele. Então, a gente pode escrever isso como sendo menos x, se o x for negativo. O que está errado no que eu escrevi? Você esqueceu de se o x for igual a zero. Se o x for igual a zero, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, esse é o erro mais comum que a gente comete quando a gente está fazendo essas coisas que ou vai para um lado ou vai para o outro. É muito comum a gente esquecer de definir o que acontece exatamente no ponto em que você está fazendo essa bifurcação. Aqui tanto faz, né? Se você jogar o zero para um lado ou jogar o zero para o outro, menos zero vai continuar sendo zero. Então, em termos de resultado, tanto faz, mas a convenção usual é que é o próprio x, se o x for maior ou igual a zero. Em todo caso, a gente precisa colocar o zero em algum deles, né? Para que realmente a função retorne zero, na hora que eu tentar calcular o módulo de zero, que ela me diga, de fato, o próprio zero. E quando a gente vê alguma função que é definida com essa ideia de uma chave, que ou ela é uma coisa ou ela é outra coisa, já está claro que tem uma estrutura de um if, né? Então, dentro da nossa função, a gente vai ter que usar um if para definir o que está acontecendo. E aí, o nosso código como fica?
eu falei para vocês que a função tem um nome. Então, meu módulo é o nome que eu dei para essa função. É o nome da função, é o nome como um todo. Não é o nome da coisa que essa função está calculando. Então, eu vou precisar de uma outra variável aqui. Eu vou chamar de módulo de x. Esse aqui é a variável que armazena o módulo. Tenho bastante cuidado com essa diferença entre o nome da função e o nome da variável em que você está guardando o resultado. A convenção que a gente vai usar normalmente, que eu não estou usando aqui nesse caso, mas normalmente é a melhor, é que a sua função tenha um nome, que ela tenha um verbo no nome dela. Os nomes das variáveis, em geral, são substantivos, porque são coisas, são elementos do mundo que a gente está olhando e está nomeando. A função faz coisas. Então, se ela faz coisas, é melhor a gente dar um nome do tipo calcula módulo. Porque aí, quando você tem um nome desse tipo, você sabe que calcula módulo é a operação de calcular o módulo, enquanto o módulo é a coisa que ela está calculando. Fica mais fácil de ver essa diferença entre a ação de calcular e o resultado do cálculo. Gabriele, pode colocar, só que a ideia de colocar fora é que a gente segregue o nosso código em partes menores. Se você tem uma definição da função dentro de outra função, você não consegue ter essa granularidade, você não consegue estar realmente dividindo em partezinhas menores. Então, de novo, é uma coisa que, do ponto de vista de sintaxe, vai funcionar, mas para organizar o seu código, não é isso que a gente está procurando. Tá? Mas tem linguagens em que a gente acaba precisando fazer isso. São funções internas a outras funções, internas a outros elementos. Então, é comum, sim, a gente ter esse tipo de coisa. Por enquanto, a gente vai sempre seguir com essa convenção de colocar a função fora da main. Mas funcionaria assim. Bom, beleza. Então, módulo de x é a variável que vai armazenar o resultado. E aí, se o meu x for maior ou igual a zero, conforme a gente tinha escrito aqui, se o x for maior ou igual a zero, o módulo dele, módulo de x, vai ser igual ao próprio x. Excelente. Caso contrário, porque aqui eu só tenho duas possibilidades, o módulo de x vai valer menos x. E o elemento fundamental que as nossas funções têm que ter é um return. É o valor que a sua função vai jogar de volta para quem está chamando essa função. Então, não basta você calcular o módulo de x. Você precisa jogar de volta. E aí, o jogar de volta, a gente faz com a operação do return. Então, a função é uma caixinha preta que entra um número x, ela faz operações lá dentro, e ela cospe de volta o módulo de x. Esse é o sentido geral. E para a gente usar a função, a gente vai usar aqui na nossa função main, ou pode ser uma função usando outra função também, não tem problema disso. Mas aqui a gente vai usar na main. Até porque a main, como vocês podem ver, é uma função. Ela é uma função especial, porque ela tem sempre esse nome main, mas ela tem os mesmos requisitos que as outras funções. Ela tem um tipo do retorno dela, porque afinal de contas, se vocês lembrarem, a gente sempre coloca um return 0. Então, a nossa função main também retorna alguma coisa, também entrega alguma coisa de volta, que é esse return 0. Ela não tem nenhum argumento, ela não precisa de nenhum argumento, ela vai rodar pelo que está dentro dela. Você não entrega nada para ela. Então é por isso que int main abre e fecha parênteses, ao invés de uma função que tem realmente um x entrando dentro dela. Mas a main é uma função como as outras. Aqui a gente vai criar um número, por exemplo, número 2. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função int módulo. E aí, para chamar a nossa função, a gente faz da seguinte forma: módulo recebe, calcula módulo e número. Então, essa aqui é a chamada, que é alguma coisa no estilo y é igual a f de x. Então, você passa um x, você passa o f, você passa o nome da função,
e o resultado dessa operação, aquilo que a função está retornando, você vai salvar em outra variável, você vai salvar numa variável módulo. E aí a gente pode dar um printf, o módulo de o primeiro número é o segundo número, e aqui número, e aqui módulo. Se a gente rodar o código como está, a gente tem que o módulo de 2 é 2, então por aqui sucesso, e a gente pode testar os outros casos, né, testar um número negativo, o módulo de menos 2 é o próprio 2, vamos testar o 0, o módulo de 0 é 0. Esse é o princípio fundamental das funções. Excelente pergunta, Gabriele. As funções não são executadas na ordem que a gente escreve elas. As funções são executadas na ordem que a gente chama elas na função main. Então, a ideia de que o nosso programa vai executando linha por linha, sequencialmente, ela é válida aqui na função main. Se eu fizesse, por exemplo, eu vou roubar aqui e eu vou, ao invés de fazer dessa forma, eu vou colocar módulo igual a 10. Alguma coisa absurda, só para o meu programa funcionar. E aqui na minha função eu vou ter um printf hello world, qualquer coisa também absurda, só para mostrar para vocês que a gente nunca vai entrar na função. Se eu rodo o código desse jeito, ele vai me escrever o absurdo que eu pedi aqui, então o módulo de 0 é 10, mas ele nunca vai me escrever o hello world, ele nunca entrou na função. E isso seria verdade se a minha função tivesse antes também. Se eu colocasse a minha função aqui, antes da main, e rodasse desse jeito, eu continuo tendo o mesmo resultado. Então, a função só é executada na hora que a gente chama ela. E uma vez que a gente chama ela, aí sim, ela vai ser executada linha por linha. Então, se eu trocar aqui, voltar a chamar a função, aí ela pode estar antes ou pode estar depois, tanto faz. Ela vai dar o... Agora sim, ela vai escrever o meu hello world, porque na primeira vez que eu entrei na função, ela vai rodar linha por linha lá dentro. Beleza? Tá. Giovana, a gente coloca para fazer para ser mais conveniente com o leitor, para que o leitor não precise ler o detalhe antes de ler o específico, o geral. Então, você em geral está preocupado em resolver um problema. Os detalhes desse problema são detalhes. Então, a ideia dessa convenção é que aqui é a resolução em alto nível, e se você precisar entender os detalhes, você vai continuar lendo o código até chegar na função. Mas tem gente que faz ao contrário também, então não é uma regra obrigatória, não. Guilherme, eu não entendi a sua pergunta. Giovana, a ideia do protótipo é você avisar a pessoa de que vai ter uma função. Então, o protótipo vai vir antes mesmo da main para ter essa função de comunicação, para você avisar quem é. E depois você vai colocar o de fato. Então, o protótipo vem antes e a função vem depois. O senhor me disse que não poderiam usar um return para voltar... o Guilherme uma vez tinha feito isso aqui. Ele tinha colocado um return main. Assim, não sei como é que é a sintaxe disso. E aí o programa dele executava e ficava... Deixa eu ver se é assim que ele faz. Ele fica num loop. No caso dele, o Guilherme tinha feito de um jeito que não ficava num loop para sempre. O programa executa e quando ele chega nessa linha, ele volta para a linha número 8. Então, o return ele pode ser usado para fazer isso, mas a gente não vai fazer isso. A gente está usando um paradigma de programação que é a programação estruturada. É a programação que não tem saltos, que não fica pulando de um lado para o outro. Linguagens de programação mais antigas
tinham esse tipo de comando que chamava de go to ou de jump, que o seu programa ia para qualquer lugar. Quando você tem esse tipo de coisa, você perde essa lógica de conseguir ler linha por linha e entender o que está acontecendo. Então, os nossos returns, eles vão retornar números, vão retornar variáveis, não façam aquilo que eu acabei de fazer. Essa aqui foi uma primeira versão, mas a gente pode complicar algumas coisinhas. A primeira complicação em relação às funções é, e se eu criar aqui na minha função main, se eu criar um x igual a 10? O que o meu printf vai escrever? Ele vai escrever um módulo de 0 a 0, um módulo de 10 a 10. Deixa eu tirar o Hello World, porque era só para ilustrar o ponto anterior. Não precisamos dele. Ele vai continuar escrevendo um módulo de 0 a 0, porque o primeiro 0 é o próprio número. Então, como o número vale 0, não é tão ilustrativo isso aqui. Então, seria melhor se eu trocasse esse para x. E aí, se eu trocar para x, eu vou ter uma frase meio contraditória. Eu vou falar que o módulo de 10 é 0. Por quê? As variáveis têm o que a gente chama de escopo. Elas têm uma limitação e elas funcionam dentro dessa limitação. Apesar de eu ter escrito a minha função como um int x, esse x que está aqui dentro da função não é a mesma coisa do x que está aqui fora da função. Esse é o conceito fundamental. A gente tem que escrever a função de uma forma genérica e a gente vai usar variáveis. Mas as variáveis que existem aqui dentro da função só existem dentro da função. A não ser que você dê um return, o valor não vai sair lá de dentro. E mesmo dando um return, o que sai é o próprio número. O que sai é o valor calculado. Se eu tentasse escrever isso aqui do tipo módulo dx, aqui na minha main, e se eu fosse rodar esse programa, eu vou ter um erro de variável não definida. A variável módulo de x não foi definida. E não foi declarada porque ela só existe dentro da função. Então, uma coisa é dentro da função, outra coisa são as outras funções, a função main, é o fora da função. Então, não misturem os nomes. A função, ela funciona que nem aqueles exercícios que a gente fazia quando estava começando a aprender a resolver equações, que você tinha que resolver um exercício do tipo 3 vezes um quadradinho mais 2 é igual a 5. E aí você tem que descobrir qual é o número que está aqui dentro do quadradinho. A ideia das funções é mais ou menos isso. É você definir um quadradinho, então vai ter um quadradinho que vai entrar um valor, e vai ter um triangulinho que vai sair um valor, mas conforme o jeito que você usar a função, é que você vai definir quem é esse quadradinho, quem é esse triangulinho, ou seja, quem é que está entrando, quem é que está saindo, quem é o argumento e quem é o retorno da função. Essa é a dúvida principal e é o lugar que a gente mais se confunde trabalhando com funções. Beleza? Por mim, tá tranquilo por enquanto, professor. Maravilha. A gente tem algumas possibilidades que existem também. A gente pode... eu não precisava dessa variável módulo. Eu poderia ter feito tudo isso aqui de uma forma... Eu vou deixar comentado, porque depois eu vou deixar o código para vocês. Mas eu poderia ter feito diretamente desta forma. Ao invés de ter uma variável módulo, eu podia ter, no meu printf, eu tenho calcula módulo, o próprio número. Deixa eu corrigir aqui. Assim como a gente já podia fazer no printf, a gente não precisa ter uma variável. Aqui pode ser uma operação, pode ser uma conta entre dois números,
Então, isso aqui também funcionaria. Mas, em geral, eu prefiro mais a primeira solução, aquela que a gente tem desse jeito um pouquinho mais explícito, as variáveis, o código tende a ser mais legível. E a outra coisa que também não é exatamente evidente quando a gente está começando a programar, é que a gente poderia ter feito isso aqui de uma forma mais enxuta, mas, na minha opinião, pior em termos de estrutura de código. Nesse caso, pior, mas de vez em quando a gente vai precisar usar esse tipo de estrutura, que é o seguinte: a gente pode, assim como eu não preciso ter duas variáveis, ter uma variável para guardar exatamente uma variável para guardar o retorno da função, essa variável módulo de x aqui interna da função também é desnecessária. Eu poderia só retornar o próprio x, ou retornar menos x, sem primeiro salvar numa variável e depois retornar o módulo de x. E aí, quando eu escrevo desse jeito, é um pouco surpreendente, porque parece que a sua função está retornando duas coisas. Mas, na verdade, ou ela vai retornar uma, ou ela vai retornar outra, conforme ela entre em um galho ou em outro aqui do meu if-else. Então, você pode escrever uma função com mais de um return, mas ela só vai executar um deles. Então, se eu colocar um número positivo, eu vou rodar isso aqui e ela vai me dar vai continuar funcionando, mas porque ela entrou só em uma das pernas do meu if ou do meu else, tá? Mas também existe, mas vamos fazer a coisa um pouquinho mais prolixa, um pouquinho mais detalhada. A gente que está começando, é melhor assim. Beleza? Maravilha. Agora, o nosso enunciado falava para a gente olhar as funções prontas, as funções que já existem na linguagem C. Existe uma função ABS e uma função FABS. E aqui a história do protótipo fica bastante clara. Porque quando a gente está escrevendo a nossa função, a gente sabe tudo o que está acontecendo. A gente conhece o protótipo, a gente conhece a main, a gente conhece o corpo da função, a gente conhece tudo. Quando você está usando uma função pronta, uma função escrita por terceiros, você não tem essa visão total, essa visão detalhada das partes. O que você precisa é o protótipo. Você precisa saber como chamar essa função, então o nome da função é ABS, o que essa função precisa como um argumento de entrada, então ela precisa de um número inteiro, e o que ela retorna? Ela retorna, na forma de um número inteiro, o valor do módulo de x. Então, quando vocês forem usar funções de outros, ou se vocês estiverem num projeto em que vocês compartilham informações e cada pessoa faz a sua parte do trabalho, é aí que os protótipos fazem muito sentido. Porque aí você tem essa comunicação de alto nível, sem entrar no detalhe de, lá dentro tem um if, calcula desse jeito, calcula de tal jeito. Você não precisa disso. Você consegue falar em alto nível, só em termos de entradas e saídas, e assim as coisas vão ser mais práticas. Para a gente usar essa função ABS, a gente poderia usar no lugar do nosso próprio código. Então, ao invés de usar dessa forma, eu posso fazer módulo igual a ABS de número, porque essa função ABS é igualzinha àquilo que a gente trabalhou. Então, ela recebe um número inteiro e ela retorna um número inteiro, assim como a função calcula módulo que eu tinha usado. E se a gente rodar o código dessa maneira, ele vai me dar o resultado correto. Então, ele vai continuar me dando que o módulo de 10 é 10, calculou bonitinho. Mas, se a gente prestar atenção aqui embaixo, ele vai me dar um warning, um alerta. Não é um erro, é só um alerta de que alguma coisa não está muito clara. E o alerta é que essa função ABS, o compilador entendeu o que eu queria dizer com isso. Mas foi uma declaração implícita. Ele teve que olhar nas bibliotecas dele e falar, isso aqui deve ser aquela função que está em alguma biblioteca. O jeito correto, realmente, de fazer é a gente falar aonde está essa função ABS, que é falar que está na função math.h. E aí, quando a gente coloca o math.h, o meu resultado não muda, porque os compiladores hoje em dia são espertos,
mas ele para de dar esse warning. Aqui foi só um warning, mas corre um sério risco de você ter duas funções com o mesmo nome em lugares diferentes, e se você não toma esse tipo de cuidado, você pode estar usando a função de um lugar ao contrário de outras. E aí a pergunta da Giovana é, mas o nome da função não é FABS? FABS é uma outra função. E qual que é a diferença do FABS para o ABS? Olha aqui no protótipo dela. É isso. Então, ela é do tipo double, no sentido de que ela retorna um double, mas ela também recebe um double. Então, vai entrar um número potencialmente com vírgula e vai sair um número potencialmente com vírgula. Se eu continuar usando a minha função ABS simplesinha, mas aqui eu tiver double número, double módulo, mesmo se eu fizer tudo bonitinho, se eu colocar isso aqui com porcentagem F, como deveria ser, e mandar calcular desse jeito, aqui eu estou usando variáveis do tipo double para calcular eu estou usando uma função que espera um número inteiro, mas passando um double. E aí, quando eu faço desse jeito, oxi. O que eu tinha feito no meu teste que não era isso? Eu acho que eu tinha testado ao contrário. Eu tinha testado isso aqui. Porque o double dá para ser interpretado como int, o que não dá é o contrário. É isso aqui que pode dar problema. Tá. Hoje é o dia de passar vergonha. O que eu tinha feito no meu exemplo? Pior que eu não salvei a falha técnica. Eu vou pensar depois o que é quando que as coisas estão erradas e qual que é o uso que não funciona. Eu me confundi aqui, depois eu volto nisso. Ah, a vida é assim. Mas dá uma raiva. Enfim, a gente vai respeitar o protótipo para o protótipo da função vai dizer para a gente como é que ela deve ser interpretada. Aqui o que está acontecendo nos bastidores é que tem umas conversões. A gente está dizendo que é um int, mas ele consegue converter o número internamente para ser um double. Então é por isso que elas conseguem funcionar ainda de um jeito. Uma consegue funcionar como deveria ser, mas não era o que eu esperava. Eu acho que é o meu compilador que está sendo espertinho aqui. Eu volto nisso aqui e eu vou, para a gente não perder tempo, depois eu penso melhor no exemplo e eu subo um vídeo só para isso. Tá, a gente tinha uma pergunta da Lorraine dizendo se eu não precisava declarar a função ABS ou FABS embaixo. E aqui não, aqui a gente não tem nem o protótipo dela, nem o corpo dela. A gente está usando uma função de uma biblioteca pronta. Então a gente está só dizendo que eu vou pegar essa função de terceiros, mas eu vou usar essa função de terceiros. É que nem o nosso printf, o nosso scanf, que a gente está usando também a vida inteira. Ele vem dessa biblioteca stdio, mas a gente não está criando a função, a gente está usando simplesmente a função de outra pessoa. Beleza? Maravilha. Com relação a essa questão de usar a função errada, eu continuo sem entender o que está acontecendo. Eu trouxe o código aqui para o nosso compilador online, e então aqui a gente tem usando o double, e aqui a gente tem uma incoerência. Então ele está dizendo que o módulo de 10 é 1, e com o compilador online eu estou conseguindo reproduzir o problema que eu tinha anteriormente, o que eu gostaria de ter mostrado para vocês durante a aula ao vivo, que era essa questão de que se você usa a função errada, as coisas podem não funcionar.
Então, com doubles deveria ser FABS. Esse era o comportamento esperado. Eu acho que a gente deu um pouco de sorte de que o nosso programa aqui estava funcionando, então, mesmo com uma condição que não era a ideal, ele estava dando os resultados corretos, mas eu acho que foi só uma coincidência, uma interpretação um pouco mais inteligente do compilador que eu estou usando aqui por trás do CodeBlocks, mas em geral a gente não pode confiar nesse tipo de coisa, a gente tem que seguir o que o protótipo da função fala. Então, se o protótipo fala que entra um int e sai um int, e a gente for usar essa função com doubles entrando e saindo, a gente pode ter surpresas desagradáveis no meio do caminho. Maravilha. Passamos para a continuação. E a continuação, a gente vai falar um pouquinho de teoria do caos. Para quem não conhece teoria do caos, em primeiro lugar, eu sei que vocês nasceram depois disso, mas vocês deveriam ter assistido Jurassic Park, o primeiro de 94. No Jurassic Park, se vocês se lembrarem, tem um matemático, o cara da mosca, o Ian Malcolm. Ele é especialista em teoria do caos. E o que a gente vai ver aqui é uma demonstração de um pêndulo duplo. Então, um pêndulo duplo é uma coisa que tem uma articulação aqui. Então, não é uma haste contínua, é um pêndulo duplo. Então, ele tem como se fosse um cotovelo. E, na verdade, a gente está vendo 500 pêndulos duplos. Aqui, eles estão muito, muito próximos. Então, tão próximos que a gente não consegue nem ver a diferença. Mas a ideia da teoria do caos é que, quando você tem essas pequenas variações na condição inicial, você pode ter resultados absolutamente divergentes depois de algum tempo. Não quer dizer que você sempre vai ter. Alguns sistemas são caóticos e tem esse tipo de divergência, e que nem o que vai acontecer aqui, né? Que de repente as coisas vão se abrindo, e aquilo que começou tudo muito parecido, depois de, sei lá, 5, 10 minutos, você tem um mar de possibilidades indo para qualquer direção, e é absolutamente impossível de você predizer o que está acontecendo com o seu sistema. Você tenta calcular o que vai acontecer no futuro, mas você sempre comete algum erro nas contas que você está fazendo, ou você tem algum erro de medida no seu valor original, e aí a sua predição futura é completamente impossível no longo prazo. É por isso que a gente não pode ter uma previsão de tempo para daqui a 3 meses, porque o nosso tempo é um sistema caótico. Bom, a gente vai representar um pouco disso na função mais simples possível que apresenta um comportamento caótico. É uma função que você olha para ela e você não vê nada demais, né? Você está multiplicando 3 números aqui. O que poderia acontecer de problema? Mas, geralmente, acontecem problemas quando a gente calcula o que acontece com essa sequência. Então, a gente vai começar escrevendo um programa para calcular essa sequência, para calcular o próximo número é uma constante R multiplicada por x, multiplicada por 1 menos x. Então, pelo número atual, vezes 1 menos o número atual. A gente vai fazer 100 iterações, então a gente vai fazer um loop for para fazer essa progressão no tempo. E a gente vai começar com a constante R valendo 3, e uma sequência x e uma sequência y que eu vou correr em paralelo. Então, como se fosse esse pêndulo duplo, em que eu tinha 500 pêndulos rodando ao mesmo tempo, aqui eu vou ter só 2 sequências, e elas vão começar muito próximas uma da outra. Uma vai começar em 0,7, a outra 0,7, 0,0001, e aí a gente vai ver se os resultados são diferentes ou não. E aqui eu vou simular uma situação mais parecida com a nossa situação real, em que você não sabe a priori o que você vai precisar de função no seu código. Lógico, nos exercícios muitas vezes a gente fala, use uma função que faça tal coisa. Mas a vida real não vai te dar essa informação de use tal função. Então o mais comum é que você vai começar a escrever o seu código, e aí você vai intuindo quais são as funções que você precisa. Aqui a gente vai ter uma constante R. Eu estou declarando ela como double, porque ela pode, no próximo ponto aqui, ela vai ser fracionária. Então, ela não é necessariamente inteira. Eu vou ter um double x atual, que vale 0,7.
Eu vou ter um double y atual, que vale 0.723, 1, 2, 3, 4, 4 zeros e 1. Eu vou ter variáveis x, x futuro, y futuro, para calcular os próximos termos da sequência. Eu vou ter um contador i, simplesmente um contador. Eu vou ter um número n, que vale 100, que é o meu número de iterações. E aí, o que seria o meu código? Eu vou começar o i em 0, eu vou continuar iterando enquanto o i for menor do que n, eu vou aumentando de 1 em 1. E aqui dentro, o próximo x é r vezes o x atual, vezes 1 menos x atual. Próximo y é r vezes y atual, vezes 1 menos y atual. Mas como a gente já calculou aquele da sequência de Fibonacci, outros exercícios que tinham essas ideias de sequência, o próximo é em função do atual, então o próximo é o n mais 1 em função do n. Só que eu preciso escrever na tela em algum momento, né? Então deixa eu escrever aqui na tela, logo no começo. Eu preciso escrever com porcentagem f, porque eles são do tipo double. E depois o próximo número. Lembrando que o barra t é para fazer um espaço, né? Um espaço equivalente a um tab. Eu vou escrever o x atual e o y atual. Eu vou colocar um printf antes do for também, só para ficar mais bonitinho. Printf dizendo sequência x e sequência y, só para ter um cabeçalho nas nossas duas colunas dos resultados. Escrevi o valor atual, calculei o próximo, e aí eu preciso me preparar para a próxima iteração. Então, o x atual recebe x futuro, e o meu y atual recebe y futuro. Na verdade, nem precisaria dessas variáveis x futuro e x atual, né? Eu poderia ter escrito diretamente aqui x atual igual a r vezes x atual, etc, etc. Mas a gente vai fazer assim um pouquinho mais prolixo também aqui. Ok, fiz várias iterações. E aí, o meu return 0. E se eu rodo o código desse jeito, o que está acontecendo? Não ficou tão bonitinho quanto eu esperava aqui, o meu barra t para o número tinha ficado melhor. Deixa eu tirar ele, porque está me incomodando. Se é para fazer mal feito, não vou nem fazer, tá? Depois também eu pesquiso o que eu tinha feito melhor no meu teste. Já perdi a concentração hoje. Bom, olhando para os resultados, a gente consegue ver essa coluna aqui do x, essa coluna aqui do y, elas começam muito parecidas, e em cada um dos casos, à medida que o tempo vai passando, elas continuam muito parecidas. Então eu podia até criar uma última coluna, além do x atual, do y atual, eu vou criar uma coluna para a diferença entre eles. E aí, o que é essa variável diferença? Diferença vai ser x atual menos y atual. Na verdade, eu vou fazer um módulo disso aqui, para a gente ver a distância entre eles, né? Então, a gente vai usar o nosso FABS da vez anterior, e aí a gente vai ter o nosso declarar também, que a gente está com a biblioteca math.h. Então, rodando desse jeito, eu não declarei, ele está dizendo que a variável diff não declarada, evidentemente, esqueci de declarar. A gente está vendo aqui a diferença entre elas bastante pequena. Então, à medida que o tempo vai passando, as duas sequências não são iguais, mas elas são bastante parecidas. Com esse número de casas que a gente está vendo, muitas vezes elas são iguais, ou uma diferença lá na última casinha que a gente está vendo. Aqui a gente não está vendo nada caótico.
E aí o nosso exercício sugere para a gente mudar o R para 3,6. Então, simplesmente mudar o valor da constante. E aí, o caos aparece. No começo é muito parecido, então 7, 7, 0, 0, 0, 1. A gente tem uma diferença aqui na casa de 1, 0,3, 0,7. E de repente essas diferenças vão aumentando e vão ficando bastante significativas. A gente pode ter aqui uma diferença de 0,15, 0,25. As sequências divergem completamente. E isso tem a ver com a constante. Eu deixei o link lá, se vocês tiverem interesse sobre ler um pouquinho mais a respeito disso. Fiquem à vontade. Não é o nosso tema do curso, mas é um negócio bastante divertido. Ok. Esse é o nosso programa, a gente resolveu o exercício, a gente viu o caos acontecendo, a gente fez um tipo Excel, o Guilherme tem razão, que a gente fez um simulador de Excel aqui. E cadê as funções? A gente usou o módulo, beleza, que é uma função pronta, mas a gente não criou nenhuma função. E a ideia de criar funções é quando você vê esse tipo de coisa acontecendo aqui. Você está se repetindo. Então, se você está se repetindo, primeiro, você está sendo burro no sentido de escrever 2 vezes a mesma coisa. Segundo, você está sendo arriscado, porque vai que eu digito alguma coisa errada em uma equação, ou vai que eu mudo esse requisito e escrevo diferente em um lugar, eu vou lembrar de mudar no outro? Provavelmente não. Então, um dos usos das funções é a gente evitar esse tipo de repetição. E o outro uso é a gente encapsular, é a gente deixar o programa mais separado de cada partezinha dele. Então, eu poderia aproveitar essa ideia desse cálculo aqui e criar uma função que vai ser do tipo double, calcula próximo termo, e ela vai receber quem? A partir de que informações que eu calculo o próximo termo? A partir do valor de R e do valor de X. Então eu vou passar um double R e um double X. E aqui eu vou calcular o próximo termo. Próximo termo é igual a R vezes X vezes 1 menos X. Percebe a diferença da notação? Então, dentro da função, o R eu continuei chamando de R, mas o que era X atual ou Y atual, eu chamei genericamente de X. Então eu não tenho escolha a não ser escrever o meu código como sendo X vezes 1 menos X. E aí eu vou retornar isso aqui, return, próximo termo. Lógico que, novamente, eu podia ter escrito diretamente return R vezes X vezes 1 menos X, sem declarar essa função. Eu poderia jogar fora tudo isso e só fazer a operação, mas eu vou preferir essa forma mais prolixa e criando uma variável, calculando e retornando, só para a gente enxergar o que está acontecendo. Bueno. Aqui eu criei a função. Eu vou copiar essa linha e trazer ela para cima, para ser o meu protótipo. Esse aqui é o nosso protótipo. A gente pode ter uma explicação. Calcula o próximo termo de uma aplicação logística, ou mapa logístico, como a gente chama isso em português. Então, até aqui, eu só fiz esse começo e esse final, essa decoração da função, mas eu não estou usando ainda. O usar é eu substituir ativamente essa parte. Então, eu vou jogar fora isso aqui, e eu vou fazer x atual, recebe, calcula, próximo termo, de R, x atual. E a mesma coisa para o y, calcula, próximo termo, de R, y atual. Então, é a mesma função, mas eu vou chamar a mesma função com argumentos diferentes. Não precisam ser todos diferentes. Aqui a gente está vendo que o meu R continua sendo igual e tudo vai funcionar bem também dessa forma. A gente vai continuar, nesse caso aqui,
O caótico é mais difícil da gente ver que continua dando igual, né? Vamos voltar para o nosso caso sem caos, que aqui dá para ver as duas sequências se comportando bonitinhas, as duas muito parecidas, como deveriam ser. Então, aqui a gente está vendo que a função está funcionando. Quando a gente tem dois argumentos numa função, a gente tem que tomar cuidado com a ordem desses argumentos. Mesmo eu tendo chamado de R e x atual, desculpa, chamado de R aqui na main e R aqui na função, se eu invertesse isso aqui, se eu chamasse desse jeito, eu ia estar confundindo o quadradinho e o triangulinho da minha função. Então, a minha função espera que o primeiro argumento, a primeira casinha, tenha o sentido de R, e a segunda casinha tenha o sentido de x. Se eu chamo a função desse jeito, as coisas estão perdidas, e o resultado que eu tenho é qualquer coisa que não faz sentido. Então, muito cuidado na hora que você tem uma função com mais de um argumento, com essa questão da ordenação dos seus argumentos. E aí também é útil você ter o protótipo, porque aí você bate o olho no protótipo, você fala, tá, o primeiro argumento é tal coisa, o segundo argumento é tal coisa, e você tende a não se confundir. Beleza? Tá. Eu chamei de R, mas eu não precisava, eu podia ter chamado isso aqui de R1, então aqui dentro da main ela poderia chamar de R1 e fora chamar de R. Se eu fizer desse jeito, as coisas também continuam funcionando bem. Mas eu chamei de R porque eu queria ilustrar uma coisa para vocês, que são as variáveis globais. Variável global é o tipo da coisa que da primeira vez que te apresentam, você fala, nossa, que ideia genial. E aí depois de um tempo você fala, tá, era uma ideia bem ruim. A variável global é uma variável que é declarada fora de qualquer função. E ela é declarada fora de qualquer função, mas ela entra em todas as funções, e aí ela entra com o próprio nome dela, com o próprio nome R. Se eu rodar desse jeito, as coisas continuam funcionando, mas eu poderia ser ainda mais. Eu poderia jogar fora. Eu não preciso mais passar o R como argumento aqui. Eu posso agora ter uma função que só tenha ou é o x ou é o y, que vai entrar como argumento. Esse R aqui desaparece. E o meu R que está declarado lá fora vai entrar aqui na função. E isso vai continuar dando os mesmos resultados. Então você fala, puxa, eu devia fazer realmente tudo como variável global, porque eu não preciso ficar me preocupando com a ordem dos argumentos, em passar os argumentos. E qual é o problema? O problema é que, se ela é uma variável global, ela pode ser alterada em qualquer lugar do caminho. Então você poderia ter uma outra função perdida aqui, uma função, sei lá, que calcula o raio de alguma circunferência, e lá no meio dessa função você tem um R igual a 5. Você nem queria, sei lá, você estava fazendo qualquer outra conta com um outro R, mas você trocou o valor, você atribuiu um valor a essa variável R, e aí ele vai alterar o valor da sua R global. Em qualquer lugar que você altere, ele repercute em todos os outros pontos. Lógico, num código pequeno como esse, de 30 linhas, você consegue enxergar onde que o R está aparecendo. Ele está aqui, você tem controle. Conforme o seu código vai crescendo, você perde o controle desses enlaces, dessas ligações, do que está chamando o que depende do que, e você fica com um código muito menos seguro se você abusa dessas funções globais, dessas variáveis globais. Então isso existe, mas muito cuidado. Se você for usar a variável global, o nome dela é que se torna fundamental, porque como você não tem mais a ideia da posição para indicar qual é o primeiro argumento ou o segundo argumento, você tem que chamar ela pelo nome. Aqui dentro tem que ser R. Se aqui dentro eu colocar como R1, por exemplo, isso vai quebrar, porque o meu programa nunca ouviu falar em R1. Então, quando você está usando variáveis globais, você chama pelo próprio nome em todos os lugares. Mas evitem, não é a solução mais elegante, não. Tudo bem?
Letra maiúscula daria problema. Se eu tivesse aqui um R maiúsculo, é outra variável, também não funciona, não. Então, você tem que usar exatamente o mesmo nome. Como é a convenção em qualquer outro lugar, né? Então, aqui eu escrevi x atual desse jeito com A maiúsculo. Se eu trocasse uma letrinha maiúscula só no meio da variável, também vai dar como não declarado, então é o mesmo case sensitive. Eu esqueci de falar uma coisa, dessa da letra maiúscula. Quando vocês forem dar o nome das funções de vocês, não coloquem espaços. O nome da função não pode ser alguma coisa desse estilo. Se vocês tiverem várias palavras, elas têm que estar grudadinhas, ou alternando maiúscula minúscula, ou colocando um underline, mas elas têm que estar grudadas em um único texto, em uma única palavra. Beleza. Bom, última coisa, já estamos batendo nosso horário. A gente tem funções que não retornam nada. Então, eu poderia trocar essa parte aqui. Essa parte que é só uma parte gráfica, eu poderia trocar isso aqui. Eu vou cortar Ctrl X e Ctrl V para usar em outro lugar. Aqui na minha função, eu vou chamar, na minha função main, eu vou chamar uma função que apresenta resultados. Apresenta como é que está o resultado do x atual e do y atual. E essa função apresenta resultados, eu vou criar uma função do tipo void. Talvez vocês já tenham visto em algum outro lugar. A função do tipo void faz coisas, mas ela não retorna. Então, o void quer dizer vazio, quer dizer vácuo. Quando a gente não quer retornar, a gente faz desse estilo. Aí eu vou fazer uma função double x, double y. Ela recebe 2 números e ela vai apresentar esses resultados. Void apresenta resultados. Double x, double y. O que essa função faz? Lembrando que meu código está mal indentado, seleciono o botão direito, Format Use Style, já ficou mais bonitinho. Eu vou internamente aqui criar a minha variável diferença. E aqui eu vou apresentar x, apresentar y e apresentar a minha diferença. Eu estou criando a variável diferença aqui interna na função, eu não preciso mais da variável diferença fora da função. Aí o que eu consigo? A minha função main, ela fica mais enxuta, ela fica mais legível. Então eu vou apresentar o resultado atual e eu vou calcular o próximo. É isso que a função main faz. Como que eu calculo o próximo, ou como que eu apresento os resultados, se você quiser saber, você lê o resto do código. Mas as funções permitem a gente desacoplar cada uma das etapas, e aí a gente tem um código mais modularizado, que cada partezinha faz uma coisa bem definida. Aqui a função void, ela só vai escrever alguma coisa na tela. Ela não retorna nenhum valor, então eu não tenho o meu return. A gente vai usar bastante funções void quando a gente começar a falar de vetores. Por enquanto, só para dizer que existe. Beleza, pessoal? Ok. Então, para encerrar a nossa aula com um momento merchandising, eu tinha falado para vocês no começo do curso do Human Resource Machine. Essa semana é a semana de desconto na Steam, então ele está com 60% de desconto, R$11,59, talvez caiba no bolso de vocês. E a segunda sugestão de jogo que tem a ver com programação é o Factorio. Especialmente nessa parte que a gente está começando a falar de funções, o Factorio é muito similar ao que a gente faz com funções. O Factorio é um jogo que você faz linhas de produção. Melhor ainda, o Guilherme falou que o PayPal está dando 50 de graça, dá para aproveitar ainda mais. O Factorio custa exatamente R$50. Você faz a sua fábrica e você começa como um engenheiro sozinho no meio do nada, e você vai construindo a sua fábrica para escapar do planeta planeta alienígena que você caiu. Tem uns bichos que tentam te atacar, mas você consegue desligar esses bichos. Se você está interessado só em fazer a parte bonitinha e não em matar bichos nojentos, você também consegue fazer isso.
E você vai construindo linhas de produção. Então você vai tendo máquinas que recebem alguma coisa e produzem outra. Às vezes recebem 3 ou 4 coisas e produzem uma, ou produzem 2. Então ele é exatamente essa lógica de função. Cada uma das máquinas vai ter alguma coisa que entra, alguma coisa que sai, e você precisa organizar esses fluxos, levar os recursos de um lado para o outro, combinar os recursos diferentes, passar as coisas nos lugares certos. É muito bom. Ele ficou em desenvolvimento por vários anos, ele foi lançado oficialmente no ano passado, mas... escreve aí o link, Guilherme, por favor. Ele foi lançado oficialmente no ano passado, depois de, sei lá, uns 7 anos que ele ficou em beta. E dá pra jogar online também, professor? E dá. Eu sou fã do Factorio desde que ele estava no beta. Ele é extremamente bem programado, como poucas coisas que eu já vi, não só jogo, mas como qualquer programa, é um absurdo. O que os caras conseguiram fazer de otimização de código é maluco. Fica a dica para vocês, mas é um pouco viciante, então talvez vocês queiram deixar para começar a jogar nas férias, porque ele é daqueles que toma conta da sua vida.